Uma ideia é produzida apenas uma vez e depois se mantém trazendo as riquezas, dependendo do número de pessoas comprometidas como compradores/clientes/consumidores, e não do número de pessoas comprometidas em replicar o protótipo. Quando se trata de tornar as ideias lucrativas, os objetos de concorrência são os consumidores, não os produtores. Não é de admirar que hoje a ligação do capital seja, acima de tudo, com os consumidores. Só nessa esfera podemos falar com sinceridade de, abre aspas, dependência mútua, fecha aspas. O capital é dependente para sua competitividade, efetividade e rentabilidade dos consumidores e seus itinerários são guiados pela presença ou ausência de consumidores ou pelas chances de, abre aspas, produzir consumidores, fecha aspas, de gerar e alimentar a demanda com ideias em oferta. Ao planejar as viagens do capital e impulsionar seus deslocamentos, a presença da força de trabalho é, na melhor das hipóteses, uma consideração secundária. Por conseguinte, o, abre aspas, poder de controle, fecha aspas, da força de trabalho local sobre o capital e sobre as condições de emprego e disponibilidade de trabalho diminuiu consideravelmente. Robert Reich sugere que as pessoas hoje empenhadas em atividades econômicas podem ser grosseiramente divididas em 4 grandes categorias. 8. Nota de rodapé. Abre aspas. Manipuladores de símbolos, fecha aspas. Pessoas que inventam ideias e formas de fazê-las desejáveis e vendáveis formam a primeira categoria. Aqueles empenhados na reprodução do trabalho, abre parênteses, educadores ou vários funcionários do Estado de bem-estar social, fecha parênteses, pertencem à segunda categoria. A terceira cobre pessoas empregadas em, abre aspas, serviços pessoais, fecha aspas, abre parênteses, o tipo de ocupação que John O'Neill classificou como, abre aspas, negócio de pele, fecha parênteses, requerendo encontros face a face com os receptores do serviço. Os vendedores de produtos e os produtores do desejo pelos produtos formam o corpo dessa categoria. E, por fim, a quarta, à qual pertencem as pessoas que, durante os últimos 150 anos, formaram o, abre aspas, substrato social, fecha aspas, do movimento trabalhista. Eles são, nas palavras de Reich, abre aspas, trabalhadores da rotina, fecha aspas, presos à linha de montagem ou, em fábricas mais avançadas, à rede de computação e mecanismos eletrônicos automatizados, como os pontos de controle. São as partes mais sacrificadas, descartáveis e intercambiáveis do sistema econômico. Nenhuma habilidade particular, nem a arte da interação social com clientes faz parte dos requerimentos do trabalho deles. E assim, são as mais fáceis de se substituir, possuindo apenas um poder de barganha residual e negligenciável. Eles sabem que são descartáveis, portanto, não veem muita razão para desenvolverem apego a seus empregos ou para entrar em associações duradouras com colegas de trabalho. Eles tendem a ser cautelosos com qualquer lealdade ao local de trabalho, assim como resistem a inscrever seus próprios objetivos de vida em seu futuro projetado. Alain Perret-Fit, em seu estudo retrospectivo de nossa sociedade moderna, capitalista de, abre aspas, desenvolvimento compulsivo e obsessivo, fecha aspas, 9, nota de rodapé, chega à conclusão de que a principal característica que, na verdade, é constitutiva de nossa sociedade é a confiança. Confiança em si mesmo, nos outros e nas instituições. Todos os 3 alvos dessa confiança costumavam ser indispensáveis, condicionavam uns aos outros. Se um saísse, os outros iriam sucumbir. Podemos escrever o alvoroço moderno de fazer a ordem como um esforço contínuo para estabelecer os fundamentos institucionais da confiança.
oferecendo uma estrutura estável para o investimento de confiança, tornando digna de crédito a crença de que os valores afagados hoje continuarão sendo afagados e desejados, que as regras da busca e do alcance desses valores continuarão sendo observadas, permanecendo intransgredíveis e imunes ao passar do tempo. Perrefiti distingue a empresa que oferece empregos como o lugar mais importante para semear e cultivar a confiança. O fato de a empresa capitalista ter sido também o canteiro de conflitos e confrontos não deve nos enganar. Não existe défiance sem confiança. Não existe contestação sem confiança. Se os empregados lutaram por seus direitos, foi porque eles estavam confiantes no, abre aspas, poder de controle, fecha aspas, da estrutura na qual, como eles esperavam e desejavam, seus direitos seriam escritos. Confiavam na empresa como lugar certo para depositar seus direitos e resguardá-los. Mas este não é mais o caso, ou pelo menos está rapidamente deixando de ser. Nenhuma pessoa racional esperaria passar toda a sua vida, ou mesmo grande parte dela, em uma única empresa. A maioria dos cidadãos racionais preferiria confiar as economias de sua vida aos fundos de investimento que jogam na bolsa de ações e às companhias de seguros, notoriamente livres de risco, e contar com a aposentadoria que a companhia na qual estão trabalhando possa fornecer. Como Nigel Triffett resumiu há pouco tempo, abre aspas, é muito difícil ter confiança em organizações que estão sendo, abre aspas, desniveladas, fecha aspas, abre aspas, diminuídas, fecha aspas, e, abre aspas, reorganizadas, fecha aspas, ao mesmo tempo, fecha aspas, 10, nota de rodapé. Pierre Bourdieu fez uma ligação entre o colapso de confiança e a enfraquecida vontade de comprometimento político e ação coletiva. 11, nota de rodapé. A capacidade de fazer projeções futuras, ele sugere, é a condição sine qua non de todo pensamento, abre aspas, transformador, fecha aspas, e de todo esforço para reexaminar e reformar o presente estado das coisas. Contudo, projetar-se no futuro não é algo provável de ocorrer com pessoas que não têm um controle do seu presente. A quarta categoria de Reicha é que mais claramente não tem esse controle. Atados como estão ao solo, impedidos de avançar ou se avançam, presos na alfândega mais próxima, eles estão a priori em uma posição inferior ao capital que se move livremente. O capital é cada vez mais global, e eles, no entanto, permanecem locais. Por essa razão, estão expostos, desarmados, aos inescrutáveis caprichos de, abre aspas, investidores, fecha aspas, e, abre aspas, acionistas, fecha aspas, misteriosos, assim como as ainda mais desnorteantes, abre aspas, forças do mercado, fecha aspas, aos, abre aspas, acordos de comércio, fecha aspas, e às, abre aspas, demandas da concorrência, fecha aspas. O que ganham hoje pode lhes ser tomado amanhã sem nenhum aviso. Eles não podem vencer, não querem assumir, sendo as pessoas racionais que são ou lutam para ser, o risco de lutar. Não é provável que forjem outra vez suas amarguras em uma questão política e que se dirijam aos poderes políticos para serem compensados. Como previu Jacques Attali há alguns anos, abre aspas, amanhã o poder residirá na capacidade de bloquear ou facilitar o movimento ao longo de certas rotas. O Estado não exercerá seus poderes de outra forma a não ser por meio do controle da rede. E assim, a impossibilidade de exercer o controle sobre a rede irá enfraquecer as instituições políticas de forma irreversível. Fecha aspas. 12, nota de rodapé. A passagem da modernidade, abre aspas, pesada, fecha aspas, ou, abre aspas, sólida, fecha aspas, para a, abre aspas, leve, fecha aspas, ou, abre aspas,
liquefeita, fecha aspas, constitui a estrutura na qual a história do movimento trabalhista foi inscrita. Ela também percorreu um longo caminho na direção de estabelecer um sentido para as notórias convoluções daquela história. Não seria razoável, nem particularmente esclarecedor, explicar as tremendas dificuldades em que o movimento trabalhista se viu imerso em todos os locais, abre aspas, avançados, fecha aspas, abre parênteses, no sentido de, abre aspas, modernizados, fecha parênteses, do mundo pela mudança de ânimo público, abre parênteses, seja devido ao impacto debilitante da mídia de massa, seja devido à conspiração dos anunciantes, fecha parênteses, pelo empurrão sedutor da sociedade de consumo ou pelos efeitos soporíferos da sociedade do espetáculo e do entretenimento. Colocar a culpa nos, abre aspas, políticos trabalhistas, fecha aspas, de duas caras ou que dizem asneiras também não ajudará. Os fenômenos evocados em tais explicações não são de nenhuma forma imaginários, mas não servirão de explicação a não ser pelo fato de que o contexto da vida, o cenário social no qual as pessoas, abre parênteses, raras vezes por escolha própria, fecha parênteses, realizam os negócios de suas vidas, mudou radicalmente desde os tempos em que os trabalhadores, apinhados em fábricas de produção intensiva, uniram-se para exigir termos mais humanos e compensadores para vender seu trabalho, e os teóricos e praticantes do movimento trabalhista sentiram nessa solidariedade dos trabalhadores a incipiente, mas inata sede por uma, abre aspas, sociedade boa, fecha aspas, que implementaria os princípios universais da justiça.